Nos últimos dias nós tivemos alguns indicadores, principalmente falando sobre o varejo, alguns indicadores de queda do PIB para esse ano, com base no segundo semestre. Eu te pergunto, as projeções para os próximos meses até o fim do ano, são muitos os indicadores que a gente tem que aguardar, mas é sempre importante falar do ponto de vista do consumidor, O que o consumidor pode esperar para esse segundo semestre com esses levantamentos também? Bem, vamos primeiro começar com os dados do varejo, Veio o número aí apresentando estabilidade nos dados de junho. Só que em abril e maio você teve queda de 0,1 e 0,7. Então, muito provavelmente, a gente deve ver o PIB do segundo trimestre retraindo um pouco em relação ao primeiro trimestre. É disso que se trata, E vale notar o seguinte, o PIB do primeiro trimestre veio muito forte, Veio 1,9 na variação trimestral, muito por conta da pujança, do mundo agro, Você teve um resultado para lá de excepcional no primeiro tri. Então, é natural, até não é razoável supor que é continuar subindo, isso que eu quero dizer. Mas, de forma geral, você vê ainda uma atividade econômica ainda tímida, E isso daí ganha um peso, esses dados aí, se eventualmente o PIB do segundo tri cair, porque as contas nacionais trimestrais, que justamente são os números do PIB, são divulgados tradicionalmente logo depois de consolidados dados de junho, E isso daí quer dizer que eles vão divulgar, o IBGE vai divulgar no dia 1º de setembro, os dados das contas nacionais. E a reunião do Copom é dia 19 e dia 20 de setembro. Então, se a atividade econômica está fraca, isso implica dizer que dificilmente o Copom não vai cortar em 50 pontos base a taxa Selic na próxima reunião. Eles vão cortar. E aos poucos isso daí vai começar a chegar ao consumidor final, A taxa de juro a taxa Selic é um dos componentes da taxa de juro para o consumidor final. Mas o que a gente tem aí no limite, é uma perspectiva que existe um espaço, por assim dizer, de juros um pouco mais baixo, o que pode facilitar a vida dos brasileiros mais no final do ano e no começo do ano que vem. Mas agora ainda talvez não vai se sentir tão forte no bolso. Ainda há muita cautela. Agora, André, o que eu acho é o seguinte, você se diferencia de outros analistas econômicos porque você faz também uma leitura política de muitas questões econômicas, E você já falou sobre os juros. É interessante que acho que a gente nunca teve uma celeuma tão grande envolvendo o governo com o Banco Central, nesses tempos do Banco Central independente. Se quiser puxar o histórico, a gente se lembra do vice-presidente José Alencar fazendo críticas, mas o Banco Central hoje é um órgão diferente do que era, pelo menos é independente. Eu te pergunto, será que as críticas vão ter uma redução a partir de agora, porque o Banco Central volta a fazer cortes de juros? Talvez não o ideal que o governo pensaria ou queria. Todos nós queríamos juros mais baixos, mas do ponto de vista técnico sempre há um pé atrás, não é? Olha, tem, eu acho que algumas dimensões dessa discussão. De fato, por exemplo, o Lula vai parar de falar mal do Banco Central, do Campos Neto? Dificilmente, ele vai continuar falando desse jeito. Mas isso daí é um pouco a estratégia do presidente, em tentar criar uma espécie do que a gente chama de mercado financeiro de hedge, um seguro. É como se ele falasse o seguinte, olha, eu estou tentando fazer a economia crescer, mas o Banco Central não deixa. Essa discussão é uma discussão meio que para a plateia, eu posso dizer dessa forma, mas também faz parte do jogo político, O presidente Lula vai fazer desse jeito, da mesma forma que outros presidentes pressionavam, os ministros da economia, se lembra, às vezes até o próprio presidente Bolsonaro, falando, até queria fazer mais, mas não deixam, e por aí vai. Agora, o que a gente tem aí, que é importante, é o seguinte, o Banco Central indicou que vai cortar a taxa de juros mais forte no curto prazo. Tudo bem, a taxa Selic deve ir para o final do ano, não em 12%, que nem o mercado esperava, mas para 11,75%. Mas o próprio Banco Central disse que eles vão deixar a taxa de juro acima da neutra. O que isso quer dizer? Eles veem desafios para a inflação no médio e longo prazo. Logo, não é razoável supor, do ponto de vista da política monetária, que eles cortem muito mais a taxa de juros. Eu acho que eles vão levar a taxa Selic até 10,75%, que vai ser no começo do ano que vem, e param. Alguém pode perguntar e falar, poxa, mas não vão cortar tanto mais a taxa de juros? Isso daí é ruim. Na verdade, não. O Banco Central, ele controla com a Selic a taxa de juros de um ano, a taxa de juros de curto prazo.
Mas vamos supor que eles saem cortando até 9%, 8%, que seja a Selic, né? Isso faria o mercado imaginar, bem, se cortou tanto a taxa de juros agora, vai ter mais inflação, logo os juros mais longos vão ficar mais altos. E isso é um problema, porque quando você compra um carro, um financiamento imobiliário, enfim, qualquer bem de consumo durável, né? O mercado ele não olha a taxa Selic, eles olham os juros de 3, 5, 10 anos para frente, né? Então, não cortar a taxa de juro tanto pode ter um efeito análogo de cortar a taxa de juro, no sentido que vai segurar um pouco mais o mercado. Mas, voltando à dinâmica política, eu não espero nenhum refresco para o Banco Central, não. O Campos Neto ainda vai ter que aguentar muita reclamação da classe política, né? E também de parte do empresariado, vamos ser francos, né? Tem muitos empresários que estão querendo o mais rápido possível que essa taxa de juros caia. Pois é, essa análise é interessante. Agora, para explicar para a nossa audiência, né? A taxa Selic é uma referência para o mercado. Na prática, muitas vezes as taxas são ainda maiores. Se você fala de taxas cobradas em relação a consumo, do cartão de crédito, aí são juros escorchantes, como a gente sempre disse, né? Por que a Selic é essa referência e, na prática, as taxas são ainda mais altas? Olha, acho que a analogia que a gente pode fazer é o seguinte, é que nem um restaurante que tem um prato feito, né? O arroz e feijão é um componente fundamental de qualquer refeição de brasileiro. Só que às vezes o preço do arroz e do feijão até pode cair, mas o dono do restaurante pode falar, bem, eu não vou baixar o preço agora porque eu quero recompor margem de lucro ou outros componentes desse prato, né? Sei lá, a carne, não está... frango, que seja, né, salada, pode estar mais alto, né? Então, assim, não é automático esse processo, né? A gente sabe que existe possibilidade de cair mais forte o juro para o consumidor. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, na medida que os juros caem e na medida que a perspectiva é um pouco melhor para a atividade, o sistema financeiro pode se tornar mais disposto a dar dinheiro, porque ele acha que não vai ter tanta inadimplência, porque a atividade está melhor, né? A gente viu dados do desemprego, por exemplo, está caindo o desemprego, né? Então isso daí sugere que não vai ter inadimplência. Logo, isso é um dos componentes desse prato, né? Por assim dizer. Mas, de novo, não é automático de forma alguma, isso daí é uma parte, é só uma discussão, é que nem um produtor rural que de repente viu que o fertilizante ficou mais barato, mas de repente ele quer recompor margem de lucro, ou de repente caiu o fertilizante, mas o transporte está mais caro. É uma matriz de decisão aí que, insisto, não é automático, mas a gente está num bom caminho. Acho que vai cair, mas não é já não. Estamos conversando com o economista André Perfeito, participando dessa edição do nosso Diálogo Jovem Pan. Ô André, você falou um pouco sobre a inflação, queria fazer um comentário em relação a isso e as projeções inflacionárias ainda para esse ano, porque nos últimos dias a gente teve alguns indicadores, como o IPCS saiu com uma leve alta, né, praticamente estável, mas uma sinalização de alta, e há um zum em todo mundo em relação a juros. O governo americano aumentou a taxa recentemente, e eu pergunto, qual deve ser o comportamento da inflação? Claro que cada país tem um comportamento diferente, mas as consequências internacionais sempre batem a porta. Para esse segundo semestre, o comportamento inflacionário deve ser mais baixo, mais estável, ou é possível alguns repiques? Eu acho que tem a possibilidade de alguns repiques, mas vamos dividir essa questão em duas. Primeiro, do cenário externo. Se é verdade que os Estados Unidos podem entrar numa recessão, eles estão subindo a taxa de juros, isso, em tese, é preço para baixo, né? Você vai ter preços mais comportados lá fora. Por sinal, a boa notícia, talvez, para o Brasil é que agora o Brasil subiu a taxa de juros antes de todo mundo. E agora a gente pode baixar enquanto os outros ainda estão com taxas altas ou subindo. Então, o Brasil estava lutando essa luta sozinho, né? O Banco Central brasileiro estava tentando segurar todas as pontas ao mesmo tempo. Agora tem ajuda do setor externo, né, nesse sentido, né? Agora, por outro lado, a gente viu a inflação vindo muito baixa aí nessas últimas medições, né? Tivemos deflação até importante, né, em alguns indicadores como IPCA, IPCA 15, enfim, né? Agora, se antes a boa notícia é que estava ruim, ou seja, a base era tão desfavorável que qualquer coisa parecia que era melhor, agora a gente está entrando num terreno que é um pouco diferente, ou seja, a notícia ruim pode ser que esteja bom, ou seja, não vai ser possível imaginar taxas de inflação negativas o tempo todo. Esse que é meu ponto. Então, sim, podemos ver, de forma geral, algum tipo de alta, né, de inflação, mas, de novo, nada
por enquanto nada sugere sair do controle isso, né? A única preocupação que eu tenho com a inflação mais forte mesmo, existe uma defasagem importante do preço da gasolina doméstico em relação à variação internacional. Já está em torno de 24%, 23%. Estava um pouco mais, algum tempo atrás, mas agora está nesse patamar. Isso daí vai ter que ser repassado aos poucos para o consumidor, né? Agora, cabe à Petrobras decidir qual é a melhor estratégia para isso e, mais do que decidir, comunicar aos poucos ao mercado, porque senão vai gerando uma espécie de conta-erro, né? Isso daí o mercado vai falando, poxa, vai ter que subir, e aí as expectativas não caem, né? Então, mas esse eu acho que é o maior problema, né? Essa transmissão do preço internacional para o preço doméstico. A Petrobras disse que não vai transferir tudo de uma vez, e eu até concordo, né? Eu acho que passar essa volatilidade toda para o mercado brasileiro não precisa ser desse jeito tão automático, mas também não dá para tampar o sol com a peneira, né? Uma hora, se essa diferença é muito grande, você precisa fazer isso, senão você pode até ter problemas na cadeia de distribuição de combustíveis aqui no Brasil. Então, isso daí acho que é o maior problema que o Brasil tem de inflação nesse segundo semestre, na minha opinião. E qual que é a instabilidade que isso provoca em relação a essa política de preços da Petrobras, não mais necessariamente apenas atrelada ao mercado externo? Porque muitas vezes a gente ouve até a palavra tarifaço, né? Quando se repassa tudo de uma vez para o consumidor. A gente pode ter um tarifaço na gasolina, no petróleo? Não, tarifaço, eu acredito que não. Isso daí, senão essas são aquelas palavras que tem que tomar cuidado de falar, porque vai que dá ideia para ir para o pessoal, mas não, eu acho que não é o caso de jeito nenhum. A questão é o seguinte, né? A Petrobras, pensando em termos macroeconômicos, né? Ela adotou uma estratégia muito draconiana, muito forte, para tentar disciplinar a companhia, né? E ligou tudo de uma vez só ao mercado internacional. Se mostrou com problemas isso. Vai lembrar os problemas que o governo anterior teve com a oscilação de preço de gasolina. Não foi pouca coisa, né? Eu acho que existe espaço para você construir, vamos dizer assim, uma estratégia mais suavizada, mas o problema não. Acho que a questão que está na mesa agora é o seguinte: a Petrobras tem que comunicar exatamente como ela pretende fazer isso. Ou, se não comunicar, pelo menos ir aos poucos fazendo os movimentos no sentido de suavizar essa distorção. É uma nova política. É que nem antigamente, né? Antigamente já tinha o teto dos gastos, né? A regra era muito simples, mas também gerava problemas gigantescos, né? Agora cabe implementar isso, mas, de novo, tem todo um trabalho que o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, tem que fazer de deixar claro esse processo. Isso que é o mais importante. André Perfeito, economista, participando da programação aqui da Jovem Pan. André, ainda falando sobre as questões relativas ao consumo, ao consumidor, né? A gente teve recentemente o programa Desenrola, uma tentativa de amenizar essa questão do superendividamento das pessoas. Eu pergunto, de que forma, economicamente, é possível fazer a leitura da situação dessas famílias? Isso, no médio prazo, se não se resolver, pode virar alguma coisa de insolvência, de que ninguém consegue pagar mais nada, os bancos têm que se preocupar, ou é possível uma reversão? Tudo depende, claro, da atividade econômica, né? Tem a ver com a atividade econômica, mas tem a ver também com uma questão, né? A gente tem que lembrar que a Selic, a taxa de juros, estava em 2%, né? E depois o Banco Central, ao longo do ano passado, né, desde o ano anterior, na verdade, também, né, começou a apertar o cinto, né? Saiu de 2 para 13,75. Isso foi um choque no balanço das famílias e das empresas, diga-se de passagem, né? Não foi só as famílias que estão sofrendo. Então, a gente tem que criar uma situação onde você libere as pessoas para o consumo, mais uma vez. Desculpem. Libere as pessoas para o consumo, no sentido de que tem que tirar esse peso muito forte, né? Agora, não me parece, por hora, que exista um risco sistêmico de inadimplência das famílias e dos empresários, das empresas. Não é isso que se trata. Mas isso vai ser resolvido com, de um lado, uma taxa de juros um pouco mais controlada, programas de suavização disso, como o Desenrola. Isso daí é importante, sim, especialmente para os menos favorecidos, enfim, as pessoas com menos renda, isso daí é muito importante. Mas o mais importante é melhorar a renda das pessoas. Isso daí vai acontecer à medida que a taxa de desemprego continue caindo
e a gente consiga ver aos poucos o salário, a renda real das pessoas subindo. Isso daí que vai aliviar efetivamente esses problemas de fundo, né, no mercado de crédito brasileiro.